Tudo bem? Meu nome é Tariana Rocha, sou psicoterapeuta e especificamente eu ajudo filhos de narcisistas a entenderem e superarem o abuso narcisista na fase adulta. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que com certeza é um assunto com o qual muitos de vocês já lidaram. Você já percebeu que de repente alguns de vocês sentem tesão por pessoas abusivas, manipuladoras, tóxicas? Agora, eu tô falando de tesão mesmo, tesão sexual. Muitas vezes, algumas das minhas clientes e meus clientes masculinos também relataram para mim que eles até queriam ter um relacionamento mais saudável, se envolver com umas pessoas mais legais, mas que eles não sentiam atração física pelas pessoas mais estáveis e saudáveis. E que parecia que eles eram tomados por um tesão avassalador pelos psicopatas, narcisistas e os borderlines manipuladores. Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer o trabalho de um psicoterapeuta chamado Ross Rosenberg, que escreveu um livro ótimo chamado The Human Magnet Syndrome. Eu não achei o livro dele em português, talvez não tenha, mas eu acho que vocês vão curtir bastante o tipo de informação que ele traz. O Ross Rosenberg trouxe pra gente nesse livro a explicação de por que existe, parece que, uma atração magnética entre alguns perfis de personalidade. Ele trouxe pra gente a régua para medir a atração sexual que as pessoas sentem umas pelas outras. Só que é uma régua especial. Ela mede como pessoas narcisistas sentem atração por pessoas codependentes e vice-versa. Então, para explicar essa régua melhor, imagina que aqui nós temos o ponto zero. E daqui até aqui, nós pontuamos o nível de narcisismo de uma pessoa. Então, uma pessoa no nível 1 de narcisismo é um pouco autocentrada, mas ela ainda consegue dialogar. No nível 2, é uma pessoa que pensa mais em si e com mais frequência vai esquecer das necessidades dos outros. Uma pessoa no nível 3 já é uma pessoa mais manipuladora, que explora. No nível 4, a gente já está aí realmente no território dos transtornos de personalidade, das personalidades mais rígidas, né, mais fixas. No nível 5, a gente está lá perto de um psicopata, de um narcopata, né? Então, quanto mais para cá a pessoa está, mais narcisista e manipuladora ela é. Então, começando mais uma vez do ponto zero para cá, a gente fala sobre a régua da codependência. Então, codependência, gente, não é só dependência emocional. Dependência emocional é uma coisa, codependência é outra coisa, que envolve dependência emocional, no caso. Codependentes são pessoas que têm toda uma identidade baseada em ser boazinha, em doar de si para os outros. É uma pessoa que está acostumada a dar mais do que ela recebe das relações. É uma pessoa que fala sim quando ela quer falar não, tem dificuldade em falar não. E uma pessoa até que às vezes sente muito ressentimento e sobrecarga porque ela não consegue colocar limites. Muitas vezes são pessoas generosas, empáticas, que estão acostumadas a doarem de si e criam relacionamentos onde elas doam mais do que elas recebem. Se uma pessoa está aqui no ponto 1 da codependência, ela é uma pessoa generosa, né? Que gosta de doar de si, mas não é um negócio doentio. Se ela está no ponto 2, ela já vai ter algum problema em se envolver com perfis que sugam mais ela. No ponto 3, a gente já percebe que ela realmente tem dificuldade em falar não para as coisas e rotineiramente está em situações desiguais. Lá para o ponto 4, ponto 5, nós estamos falando de pessoas codependentes que rotineiramente escolhem psicopatas narcisistas para salvar e tem essa infantil e também narcisista concepção de que elas terão a capacidade de curar narcisistas e psicopatas com o seu amor. Gente, não tô tirando sarro, eu já fui assim, tá? Então, o legal dessa régua que o Ross Rosenberg nos traz é que ela explica o seguinte: o narcisista nível 1 costuma sentir atração sexual pelo codependente nível 1. O narcisista nível 3 sente atração sexual pelo codependente nível 3. O codependente nível 5 sente atração sexual
pelo narcisista nível 5. E essa atração é uma atração baseada em trauma, oriunda do nosso primeiro exemplo de amor, que muitas vezes deixou um registro psicológico e fisiológico de abandono, desigualdade, rejeição, punição e indisponibilidade afetiva. Então, é como se a gente tirasse uma foto da forma que a gente costumava se sentir com os nossos cuidadores principais. E nesse canal, a maior parte de vocês não tiveram cuidadores lá muito empáticos, não é? E a gente procura pessoas com as quais a gente sente aquela coisa familiar, né? A psique pensa, opa! Eu tô sentindo nessa pessoa a mesma indisponibilidade afetiva, o abandono, a rejeição e a punição que eu sentia com os meus cuidadores. Isso deve ser amor, não é? Aí o corpo fica todo e a gente quer transar com a pessoa, quer ter várias experiências sexuais. Mesmo que às vezes a mente grite, não, 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 obviamente isso é tóxico, meu Deus do céu, por que eu sinto tesão por esse psicopata, mas eu não quero sair com aquele outro cara legal que me convidou para jantar com ele? Como que eu mudo isso? E aí, se identificaram? Beleza, o que a gente faz com esse entendimento da atração, né, magnética entre os perfis de personalidade e, acima de tudo, como que a gente muda? Bom, gente, eu vou mencionar 3 coisas específicas, que são umas dicas para ajudar vocês a entenderem como que a gente muda esse perfil. E eu quero falar que sim, a gente consegue sim mudar o nosso perfil. A gente só consegue mudar esse negócio de sentir tesão sexual por perfis abusadores quando a gente desconecta desses perfis e vai criando dentro de si um amor próprio e novos padrões daquilo que a gente aceita, tendo clareza daquilo que a gente não aceita mais e abrindo mão realmente daquilo que não está no novo padrão. Em outras palavras, a gente só consegue virar a chave e começar a sentir tesão por pessoas saudáveis quando a gente cria distância e para de transar com os abusadores. Agora, eu vou falar sobre 3 formas de conseguir fazer isso e queria deixar claro para vocês que eu estou falando como uma pessoa que passou por esse processo. Eu mesma passei 5 anos e meio solteira, não transando, tipo, quase nada, tentando reprogramar essa questão dentro de mim, porque eu estava cansada de sentir tesão especificamente por perfis que iam me fazer mal. Então, a primeira coisa que eu quero que você reflita, não é, para tentar mudar esse padrão, é em quais são as coisas exatas que estão fazendo mal nessa situação. É muito importante a gente ter clareza das formas que a gente é sugado para dentro de uma relação tóxica. E aqui eu listei apenas algumas coisas, tem muitas outras coisas que poderiam ser colocadas nessa lista, né? E vocês podem complementar a lista com suas contribuições nos comentários, mas algumas coisas que podem ser sinais vermelhos, é isso que eu quero que vocês pensem. O que é sinal vermelho de que eu estou me envolvendo com um abusador? Não é? Uma das coisas pode ser que você percebe que você sempre escolhe uma pessoa indisponível, ou porque a pessoa mora em outro país, ou porque a pessoa é casada. Claro que a gente tem situações de pessoas casadas que conhecem outras pessoas e podem largar o casamento para então formar uma vida com a pessoa nova. Mas se envolver com pessoas casadas também é um sinal claro de que provavelmente você tem uma percepção de amor onde você acredita que você não é digno de muita coisa. Então, se é para receber alguma coisinha, tem que ser o resto dos outros. Então, muitos de nós, ao nos envolvermos com pessoas casadas, pessoas que estão namorando, estamos operando a partir não de uma ideia de não, amor livre, mente aberta, uhul, e sim de uma ideia de, bom, nenhuma mulher ou nenhum homem vai me levar a sério para um relacionamento real. Então, eu acho que se eu quiser alguém, vai ter que ser o resto do resto da mulher lá que está casado com esse cara, né?
Então a gente tem que ver se tá tendo essa crença. Outra coisa que pode ser um sinal vermelho, a gente está transando muito rapidamente. Gente, eu não sou uma pessoa moralista. Eu não tô aqui pra falar pra você não gozar. Eu quero que você goze muito, entendeu? Eu só quero que você cuide de você em primeiro lugar. Então, com relação a transar com pessoas muito rapidamente, cuidado, né? E pergunte-se se você não tá fazendo isso não por tesão, e sim porque você acredita que se você não transar com aquela pessoa, você vai perdê-la. Porque achar que a gente tem que doar o nosso corpo para manter alguém na nossa vida é mais uma das crenças esquisitas com as quais pessoas com transtorno de estresse pós-traumático complexo, vindo de famílias tóxicas, acabam alimentando em si. Outra coisa, você percebe que você escolhe pessoas incompatíveis. Por exemplo, você é uma pessoa super profunda, estuda pra caramba, tem uns papos mega filosóficos. Aí você vai lá e escolhe um parceiro que não consegue bater papo, não tem opinião sobre nada, não estuda nada, não sabe de nada, não pensa sobre nada. E mesmo assim você fica lá, ai não, tudo bem, vai que não precisa disso, vai que com o tempo muda, você nem reflete a respeito disso. Ou você escolhe uma pessoa que tem valores que não tem nada a ver com os seus valores. A pessoa é super religiosa e você sabe que tem outro tipo de pensamento, ou vice-versa, a pessoa não é religiosa, e para você é super importante a religião. E aí você, mesmo assim, sabendo que a pessoa não tem alguns dos pré-requisitos para fazer parte da sua vida, você continua dando espaço para essa pessoa. Outro sinal vermelho, você percebe desigualdade na relação. Sabe aquele esquema de eu gosto mais dele do que ele gosta de mim? Eu procuro mais ele do que ele me procura? Ele desaparece, eu fico toda preocupada e quando ele volta, eu deixo ele voltar para minha vida porque eu senti falta. É esse tipo de coisa. Você investe mais e a outra pessoa não investe tanto. Eu perguntaria para você, por que você acha que isso é sustentável, saudável ou bom para você? Será que não tem uma crença aí no fundo de que você não vai conseguir coisa melhor? E o amor é escasso, então você tem que aceitar essa desigualdade mesmo? Outro sinal vermelho é você não saber o que fazer quando bate a solidão. Gente, eu sei que para muitos de nós, estar sozinho num sábado à noite, numa sexta à noite ou qualquer noite, pode vir com uma crença de que a gente não é digno de amor, de que a gente foi abandonado pelo mundo inteiro, a gente vai morrer sozinho, e é isso que tem, é solidão pro resto da vida. Às vezes, a sensação de rejeição, de abandono, de não ter valor é tão grande que não sabendo ficar sozinho, a gente vai lá e transa com alguém. Porque lá pelo menos eu tô me distraindo, tô usando o sexo como uma droga, não é? Cuidado, é um grande sinal vermelho se você não consegue curtir a sua própria companhia e precisa se distrair com sexo ou com interação social. Então essa era a primeira coisa. Faça uma lista dos perigos, né, dos hábitos perigosos que você tem, dos sinais vermelhos, melhor, que você percebe quando você vai se aproximando desses perfis abusadores pelos quais você sente tesão. A segunda dica que eu dou é aprender a curtir a solitude. E para isso a gente tem que conseguir transformar aquela solidão que bate em solitude. Isso vai demorar um tempinho, gente. Mas tem formas da gente aprender a curtir o nosso tempo sozinho. A primeira coisa que eu indico é criar uma rotina de saúde mental diária. Eu canso de falar isso nos meus vídeos, mas eu vou ser repetitiva para ver se, cai a ficha na cabeça de quem a ficha não caiu ainda. A gente tem umas expectativas muito irreais a respeito de cura. A gente faz um curso e pensa, nossa, eu não acredito, eu tô tendo os mesmos problemas que eu tinha antes do curso. É claro que você tá tendo os mesmos problemas que você tinha antes do curso, porque os nossos problemas não mudam porque a gente fez um curso. Os nossos problemas mudam porque a gente muda os nossos hábitos, as nossas rotinas, para criar uma situação na nossa vida, seja uma situação maravilhosa ou de bosta, a gente percebe que tem uma série de rotinas por trás que levaram àquela situação. Se você quer ser uma pessoa que sabe o que fazer com as próprias emoções difíceis e não se distrai com sexo ou com paquera,
nesse momento, porque você tem rotinas diárias onde você lida consigo mesma, consigo mesmo, tipo escrever no seu diário, ou meditar, fazer yoga, sei lá, gente, fazer terapia. Tem tantas coisas que dá para fazer em termos de rotina diária de saúde mental. Então, dificilmente você vai ter recursos para combater a profunda sensação de eu não tenho valor, eu tô sozinha, rejeitada, abandonada, então eu vou transar, né? O primeiro passo para a gente curtir a solitude é a gente ter rotinas que vão aos poucos melhorando aquela condição interna onde a gente sente aquela rejeição, aquela falta de valor. E diariamente, pouquinho a pouquinho, a gente vai construindo, instalando dentro da gente uma ordem interna, porque a gente escreve lá os nossos problemas até fazer sentido deles. Uma regulação emocional, porque a gente faz a tática de respiração até conseguir se acalmar, não é? Então, a primeira forma de você transformar solidão em solitude é ter rotinas de autocuidado mentais, diários, entendeu? Isso faz toda a diferença. Muitas vezes, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e tá com um problema que não faz. E não adianta você assistir mais um vídeo, você fazer mais um curso. Você tem que voltar para meditação, para terapia, para aquelas coisinhas básicas. Então, primeira coisa. Segunda forma de conseguir curtir o seu tempo consigo mesma é tendo hobbies. Gente, o que você faz quando não tem um parceiro, quando não tem alguém para distrair? Ué, não tem aquele blog lá de poesias que você tá montando? Não tem lá o crochê que você tá aprendendo a fazer? Aquela dança, aquele idioma que você está estudando? Se você não tem atividades na sua vida que estimulam você, que agradem você e que preenchem o seu dia com valor de outros tipos, no tédio, na solidão, talvez eu vá lá e busque sexo. Porque quando a gente sente esse tipo de tesão tóxico, a gente usa ele justamente como uma droga para não ver os sinais vermelhos. Então a gente tem que ter cuidado com sentimentos que são tão intoleráveis dentro da gente que a gente procura se distrair com sexo, como por exemplo, tédio, né? Para muitos de nós, o tédio ou o vazio vai ser o que vai nos empurrar para procurar estímulo através de sexo com algum abusador. Outra forma de curtir a sua solitude, que é parecido com a segunda coisa que eu falei, de ter hobbies, não é? É ir atrás dos seus sonhos. Aqui eu tô falando, para além de hobbies, tô falando daqueles sonhos que você alimentava quando era criança, quando era adolescente, que, né, porventura ainda façam sentido para você, porque com certeza com a idade, com os anos, os nossos valores vão mudando, os objetivos também, os sonhos mudam. Mas às vezes tem alguma coisa que é parte sua que ainda faz sentido resgatar. Então você pega todo aquele tesão, aquela energia psíquica, porque tesão é energia psíquica, e você pode canalizar para algo que vai construir uma nova realidade para você. Sei lá, vai fazer aquele curso de psicanálise em vez de transar com um abusador. Com certeza, nesse ano, 2 anos que você se forma em psicanálise e não transa com o abusador, você vai chegar no final desse tempo com muito mais orgulho de si, não é? E com uma carreira nova, uma coisa nova que você construiu para si e resgatou do seu passado, que hoje ajuda a dar sentido para a sua vida. Então, até agora eu falei, faça uma lista dos sinais vermelhos que você percebe que indicam que você está se aproximando demais, uma interação tóxica. Aprenda a curtir sua solitude, que envolve coisas como tenha rotinas de saúde mental diárias, hobbies e vá atrás dos seus sonhos para construir novas coisas que possam trazer sentido para a sua vida. E a terceira coisa que eu quero mencionar aqui, gente, é a nossa narrativa interna, ou seja, o que você vai falar para si mesma, para si mesmo, a respeito desse novo caminho que você está trilhando. E qual é o novo caminho, Tariana? É o caminho onde você não transa, até se sentir pronta e pronto. Credo, Tariana, que coisa horrível, mas eu quero gozar. Eu também falei que eu quero que você goze. Mas deixa eu falar um negócio muito sério aqui. Se você tem transtorno de estresse pós-traumático complexo, transtorno de personalidade borderline, histriônico, se você foi estuprada, se você foi molestada, molestado, se você tem
longo histórico de transar com abusadores, tem que parar. Isso não é por causa de moralismo, é porque eu quero que você se ame. Quando a gente transa com alguém, gente, isso é para homem e para mulher, tá? Em proporções diferentes, mas isso é real. O ato sexual estimula a produção de hormônios que levam à formação de vínculo. Querendo ou não, quando você transa e você tem esse histórico de trauma e de vazio de eu não mereço amor, o seu corpo vai querer se vincular àquele abusador. E vai ser extremamente difícil você se desconectar disso. Então, a gente precisa falar para si mesma, para si mesmo, as coisas convincentes, saudáveis e corretas que vão nos impedir de transar com abusadores. E os tipos de falas que eu recomendo que você tenha na sua cabeça são falas que expliquem por que você está escolhendo falar não, meu amor, nós não vamos nos ver hoje. E aí você tem aquele gatilho de, ai meu Deus, eu não valho nada, eu sou rejeitada, ninguém me ama, por que eu não vou transar com um boy ou com a mulher lá? Ai meu Deus, eu podia só transar, ai não, mas eu sei que não é saudável. A gente tem que se convencer nesses momentos que as vozes ficam, ai vai lá, transa. A gente tem que se convencer de que, não, esse não é o caminho. E que tipo de coisas que a gente se fala? A primeira coisa é se falar pelo que você está passando por tudo isso. Por que você não está transando hoje? E é bom você ter um cenário do depois que você está criando. Então, para mim, por exemplo, quando eu me isolei e eu deixei de sair com as pessoas, eu ficava explicando para mim mesma, lembra, Tariana, um dos seus objetivos na vida é conseguir ter um relacionamento saudável. E você nunca vai conseguir isso se abrindo para esses perfis. Você está passando por essa solidão para aprender a transformá-la em solitude gostosa, porque você está criando em si um conceito de relacionamento saudável. Eu recomendo que, ao conversar consigo mesma, você consiga descrever exatamente qual é o perfil do relacionamento novo que você vai conseguir viver quando você passar por esse processo de reprogramação. Então eu falava muito para mim, Tari, não vai transar com esse retardado aí não, porque você está aprendendo a ter relacionamentos onde você pode ser você mesma, existe igualdade na relação, onde a outra pessoa te escolhe tanto quanto você escolhe ela, onde o sexo é algo íntimo, seguro, agradável e que não me leva a uma sensação de eu não valho nada, eu não mereço nada e que construa uma amizade real a longo prazo onde possa existir um amor. Então eu tinha que explicar para mim mesma, lembra, você quer ter um relacionamento saudável, lembra, você quer curtir sua solitude, é por isso que você tá falando não, é por isso que você tá falando não. Porque daí esse não, que eu não queria falar, porque eu sentia atração pelo abusador, ele passa a ganhar sentido e eu passo a, através do controle da minha narrativa interna, daquilo que eu tô me falando, eu passo a acreditar no meu processo, porque ele dói. Eu tô sozinha, eu queria companhia, tô me sentindo ó. Putz, cara, ele dói. Mas eu vou falar, não, você tá passando por isso porque você tá criando aquilo. Então, aqui a questão é, o que você vai falar para si mesma ou para si mesmo a respeito de por que você tá barrando o sexo desse jeito para então construir outras coisas? Qual é a fala exata que você vai falar para si mesma, para si mesmo, para se convencer? Então, para resumir o que eu falei aqui, e se vocês quiserem responder nos comentários, seria ótimo. 1. Quais são os sinais vermelhos de que você está se aproximando de um abusador e é por isso que você está sentindo tesão? 2. Quais são as rotinas de saúde mental, os hobbies e os sonhos que você está construindo para preencher o seu tempo com algo além de sexo e aprender a curtir a solitude? E 3. O que você vai falar para si mesma, para si mesmo, a respeito de por que você está falando não para esse sexo? O que você vai construir lá para o final que vale tanto a pena, que vale a pena você ficar sozinha, sozinho hoje? Ufa! Bastante informação. Me falem se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui. Respondam as coisas nos comentários. Eu estou super curiosa de saber o que vocês vão responder. Se vocês curtiram e não se inscreveram no canal, então inscreva-se no canal, deixe o seu like. Para quem está interessada no workshop Entre no Seu Poder, a gente começou essa semana, ainda dá tempo de entrar. E é isso aí, meus amores. Um beijinho para vocês.
e até a próxima.